Você foi enganado. E não foi o cubo que te enganou. Foi você mesmo. Porque o Ichigo não é o protagonista. Ichigo é o tabuleiro de Bleach. Vamos pro começo real. Não o começo bonitinho da história do Ichigo. O começo real. Ishin Kurosaki, pai de Ichigo Shinigami. Ele sabia de tudo. Ele sabia dos Hollows. Ele sabia do risco. Ele sabia que a Masaki ia morrer. Naquela noite, ele olhou para o filho nos olhos todo santo dia por anos, sabendo de tudo isso, e ficou calado. Urahara Kisuke, o homem mais inteligente da franquia toda. Aquele da lojinha de doces, o treinamento com o Hogyuko, cada peça no lugar certo com décadas de antecedência. O Ichigo não caiu na vida do Urahara por acidente, e ele já estava esperando pelo Ichigo. E o Habarra, pai de todos os Queens, ele viu o futuro. Literalmente viu o futuro. E mesmo assim, e exatamente por isso, o Ichigo era a peça central do tabuleiro dele também. 3 dos personagens mais poderosos da série inteira. Todos eles usando o mesmo garoto, laranja, de Karakura tal, como se ele fosse um aplicativo que roda em qualquer plano cósmico. Isso não é roteiro furado não. Isso é o cubo gritando uma coisa que você não quis ouvir. Porque o conforto da tela era mais fácil do que a desconfortabilidade do espelho. Vamos começar isso com Kant, mas não aquele Kant empoeirado do seu professor de filosofia não, que ficava falando de imperativo categórico como quem fica rezando o texto aí ó, quinta-feira à noite. É aquele Kant da filosofia que corta. O Kant disse que você não vê a realidade, você vê o que a sua mente aguenta processar. O resto, a coisa em si, o que existe além da sua capacidade de digestão, ele chamou de noumeno, que é o que é inacessível, bloqueado. É a matrix particular que cada um constrói para sobreviver ao peso de estar vivo. O Ichigo morava dentro da dele, com as janelas fechadas e a porta trancada por dentro. Ele via, eu luto, eu protejo, eu ganho. Só que o que estava acontecendo de verdade é que ele era um experimento genético ambulante, filho de um plano que começou antes deles, carregando 3 linhagens de poder que ninguém teve a decência de perguntar para ele se ele queria antes de enfiar ali dentro. O tempo todo reagindo, nunca agindo. A Ruki era capturada, ele corria atrás. A Orihime ameaçada, ele abrindo o portal para correr atrás dela. Karakura Toy invadida, ele aparece do nada como notificação de aplicativo que ninguém instalou conscientemente. Isso não é protagonismo. Isso é ser o Waze de uma guerra que outros planejaram enquanto você dormia. Aqui é onde tem uma fanbase de Bleach muito grande, que pega esse argumento e usa como faca para diminuir. Fala que o Ichigo é mal escrito, fala que o arco final foi bagunçado pelo cubo, que ele perdeu o fio. Mesmo papo de sempre de quem confunde complexidade com incompetência. Eu vou no sentido contrário dessa leitura, porque ser usado, ser um instrumento de todo mundo, ser um tabuleiro de uma guerra cósmica que começou antes do seu nascimento, sem o seu consentimento, igual o trauma familiar que passa de geração em geração sem ninguém pedir licença, e mesmo assim ganhar, e mesmo assim se manter inteiro. Isso não é personagem com problema disso. Isso é a coisa mais honesta de qualquer shonen, que qualquer shonen já teve coragem de colocar na tela. O psicanalista britânico, Wilfred Bion, passava o dia inteiro tentando entender o que acontece com a mente quando ela encontra o insuportável. Ele falava de elementos beta, que são fragmentos de experiência que a mente não consegue digerir. A dor curou demais, aquele trauma grande demais, aquela realidade que chega num formato que o seu sistema operacional não reconhece e não consegue processar. Quando você não processa o elemento beta, você espere ele, você joga pra fora. Você fica brigando por besteira no grupo de família. Você fica rolando o feed do Instagram às 2 horas da manhã como um zumbi, com plano de dados. Assiste o mesmo episódio de conforto pela 10ª vez, porque sentar com indigesto é território que você não tem coragem de entrar. O Ichigo engoliu tudo. O pai dele mentiu? Ele engoliu. A mãe dele foi usada como isca. Engoliu. Zangetsu, o parceiro, aquela voz, a identidade inteira, era só a representação do inimigo que morava dentro dele. Ele engoliu. Ele perdeu os poderes, recuperou, perdeu de novo. Cada vez que ficou forte, foi porque alguém precisava que ele ficasse forte, para um propósito que não era dele. Ele engoliu tudo isso, ficou de pé. Enquanto você trava discussões e guerras porque mandaram meme de político no grupo do WhatsApp. Agora para, respira fundo e pense nisso aqui, ó. Você conhece alguém que desde que nasceu foi moldado pelo ambiente, pela família, pelas expectativas, pelos traumas que ninguém pediu sua autorização antes de instalar aí dentro? Alguém que passou a vida reagindo a crises que os outros criaram e depois jogaram no seu colo?
Alguém que só descobriu quem era de verdade depois de ser completamente desmontado peça por peça. Você conhece essa pessoa muito bem. Você escova o dente com ela toda manhã. Tem uma cena em Bleach. Não é Bankai, não é as máscaras Halo. É quando o Ichigo perde os poderes dele. Depois do Aizen, depois de tudo. Depois ali do sacrifício final dele, que custou cada fragmento do que ele era. A espada some, a Reatsu some. O garoto que carregava 3 linhagens ali, uma guerra que não era dele, um destino que ninguém pediu licença antes de estar lá, ficou parado no meio da rua sem nada, comum, invisível e normal. E sabe o que foi perturbador ali? Não foi nem a perda, foi a paz. Porque por um segundo, antes do roteiro exigir que ele voltasse a ser útil, o Ichigo estava livre. E eu aposto que você passou essa cena na velocidade 1.5, porque queria ver ele ficar forte de novo. Admite. Nietzsche, aquele filósofo polêmico, não o da camiseta preta de adolescente que coloca Deus está morto na bio do Instagram como se fosse personalidade, mas aquele Nietzsche que bate na nossa cabeça e faz a gente refletir. Esse Nietzsche falava de 2 tipos de força, a força reativa e a força ativa. A força reativa só existe em resposta. Alguém te bate, você cresce. Alguém rouba o que é seu, você fica mais forte e vai buscar. Alguém ameaça o que você ama, você quebra o limite. É força real. Move montanha, só que é uma força escrava. Ela precisa do estímulo externo para existir. Sem provocação ela murcha, sem inimigo ela some. Já a força ativa, ela nasce de dentro. Ela não espera golpe. Ela não precisa de humilhação para acordar. É o que você é quando ninguém está olhando, quando a guerra acabou e o inimigo foi embora. E o mundo está em silêncio, você continua sendo você mesmo assim. Agora me responde com honestidade. Qual que é a força do Ichigo? Cada transformação, cada avanço que ele teve, cada vez que ele quebrou o teto do próprio poder, tudo isso aconteceu depois de uma perda, depois de humilhação, depois de alguém que ele amava ser arrastado para dentro de uma guerra que ele não criou. Ichigo é a máquina reativa mais eficiente de Shonen. Kubo construiu isso de propósito. Eu aposto muito nessa ideia. E construiu um mundo inteiro de manipuladores especializados em apertar o botão certo na hora certa. O Ishin ficou calado para acionar a máquina quando precisasse. Urahara calculou cada passo com décadas de antecedência para acionar a máquina quando precisava. E o Habarra orquestrou o apocalipse inteiro para acionar a máquina quanto ele precisasse. Você acha que é coincidência que o personagem mais poderoso da série só ficava poderoso quando perdia alguma coisa? Isso não é coincidência, isso foi design. Você já acordou um dia, sem crise, sem problemas na cabeça, sem prazo, sem urgência, e não soube o que fazer com isso? Sentiu aquela coisa estranha, que não é tristeza, mas só que parece com tristeza? Aquele vazio específico de quem não sabe quem é quando o ambiente para de exigir que seja alguém? Isso tem nome. Nietzsche chamava isso de escravo do ressentimento. É a identidade que só existe pelo que ela nega, pelo que combate ou pelo que ela reage. A psicologia chama isso de identidade baseada em crise. O Ichigo passa por isso, mas ninguém observa porque é muito mais interessante dar atenção para as transformações das Bankais, né? Agora no arco final, na Guerra Sangrenta de 1000 anos, odiado por alguns, amado por outros, mas muito mal compreendido, e muita gente reclamando ali do ritmo, de personagens que foram esquecidos, de batalhas que terminaram rápido demais, de revelações jogadas no roteiro sem preparo. Eu concordo em partes com isso, mas só que isso é só a superfície do que aconteceu, porque embaixo, na camada mais baixa, estava acontecendo algo que vai te deixar com raiva por não ter visto antes. E o Habarra chega e faz uma coisa que nenhum vilão de Shonen fez. Ele não quer destruir o Ichigo, ele quer reclamar ele. Ele chama de filho, de herdeiro, de continuação. A narrativa toda do Yubaba ali é que o Ichigo não é o herói que veio para derrotar ele, que o Ichigo é o resultado mais sofisticado do seu próprio projeto genético e espiritual. A obra-prima que o artista não esperava que desenvolvesse vontade própria. Pensa no que isso significa. O vilão final não vê o protagonista como inimigo, ele vê como obra. Isso não acontece no Naruto, não acontece no Dragon Ball, não acontece no One Piece. Eu não vi até hoje um shonen que faz isso, porque sempre o vilão quer destruir o herói. Em Bleach, o vilão quer mostrar pro herói que ele sempre foi parte do plano do vilão. Isso é a angústia de descobrir que a identidade que você construiu com tanto custo pode ter sido arquitetada por alguém que tinha interesse específico na sua construção. O Ichigo ouve isso, absorve, fica de pé e decide que não importa. Freud tinha um conceito chamado destino de pulsão. A ideia de que a energia bruta que te move não tem direção própria. Ela pode virar amor
pode virar ódio, pode virar criação e destruição. Depende do que você constrói ao redor dela. Depende do que você decide fazer com o impulso que não pediu pra ter. O Ichigo recebeu a pulsão mais caótica possível. Shinigami, Hollow, Quincy, Fullbring. 4 forças que deveriam se destruir mutuamente, vivendo no mesmo endereço, no mesmo corpo, sem combinado, sem contrato, sem sequer se tolerarem. E ele não unificou elas com técnica, não unificou com treinamento, não teve ali aquela revelação mística de mestre sábio em cima do pico da montanha. Foi decisão. Foi o momento que ele olhou para o Zangetsu verdadeiro e descobriu que o velho que chamava de parceiro era a representação do poder inimigo habitando dentro dele desde sempre. Ele disse, tudo bem, porque você também sou eu. Isso tem nome. Jung, aquele psicólogo famoso da internet, chamou isso de integração da sombra. A ideia de que crescimento real não acontece quando você destrói a parte escura de você mesmo. Acontece quando você para de fingir que ela não existe e começa a conversar com ela. Quando você para de tratar o seu lado feio como intruso e começa a tratá-lo como hóspede permanente que você nunca teve coragem de apresentar para os outros. Todo mundo que leu o mangá de Bleach até o final assistiu uma aula de psicologia analítica embrulhada em espadas e gritos. Agora respira. Pensa nisso. A história de Ichigo não é sobre um garoto que ficou forte. É sobre um garoto que descobriu que toda a força que ele achava ter construído já estava lá, antes dele nascer. Colocada por outros, planejada por outros, herdada de guerras que ele não escolheu travar. E que mesmo assim, com o véu rasgado, o tabuleiro exposto e cada manipulador identificado, cada mentira catalogada, ele pegou essa força que não era dele e fez a única coisa que importava. Fez aquela força ser a dele. O que você faria no lugar do Ichigo? Pensa na vida que te deram sem perguntar se você queria, no corpo que você herdou, na família que você não escolheu, nos traumas instalados em você antes que você tivesse vocabulário para dar nome a eles, na força que você desenvolveu só porque alguém te encostou na parede. A pergunta que Bleach passou 15 anos construindo em silêncio é o que você faz com aquilo que te deram sem você pedir. O Ichigo passa a série inteira com expressão. Não é determinação, não é só raiva. É aquela coisa específica no rosto de quem está carregando algo que não pediu. Só que não vai reclamar, porque reclamar seria admitir que está pesado demais. Eu sei que você conhece essa expressão. Você faz essa expressão toda segunda de manhã no espelho, enquanto finge que está bem. Freud tinha um paciente. O paciente dele era competente, bem sucedido, admirado até. Só que toda vez que algo bom acontecia, promoção, relacionamento, oportunidades batiam na porta dele, ele sabotava. E não era de propósito não. O inconsciente dele não mandava o convite. Ele simplesmente aparecia e desmontava tudo com a precisão silenciosa de quem sabe onde fica os parafusos. Freud chamou isso de cidade de punição. A ideia de que tem gente que no nível mais fundo não acredita que merece o que tem. Então, o inconsciente, aquele trabalhador dedicado que passa o dia inteiro confirmando essa crença, mantendo a narrativa consistente, provando que o mundo interno não estava certo o tempo todo. Agora me diga, por que o Ichigo perde os poderes toda vez que ele fica mais forte? Porque o roteiro sempre encontra um jeito de zerar o progresso, um inimigo mais forte, uma nova camada de fraqueza revelada, um novo custo pelo poder que acabou de conquistar. A resposta fácil é ritmo narrativo. O shonen precisa de escada de poder. Kubo precisava de páginas para escrever. A resposta real é um pouco mais perturbadora. O Ichigo é um personagem construído sob uma psicologia que não consegue aceitar vitória sem punição imediata. Ele salva a Rukia, perde os poderes. Derrota o Aizen, perde tudo de novo. Recupera com Fullbring, só que tiram isso dele também. Cada conquista dele é seguida de um esvaziamento cirúrgico. E isso não é furo de roteiro não. Isso é o retrato mais preciso que o shonen já fez de alguém que no fundo acredita que não merece ficar inteiro. Agora pensa na Orihime. Não no interior sem chipar os dois não, mas o que ela representa na estrutura psicológica do Ichigo. Ela tem o poder de rejeitar a realidade, literalmente. O poder dela nega fenômenos, desfaz o que aconteceu. E ela tenta usar o poder dela no Ichigo várias vezes, só que ele não deixa. Ele sempre encontra um jeito de não deixar. E isso não é orgulho de herói que não aceita ajuda, é mais específico, isso é mais clínico. O Ichigo não deixa ela rejeitar a realidade dele, porque no fundo ele precisa que a realidade dele doa. A dor ali é a única coisa que parece real,
A única coisa que parecia ser algo merecido. A única coisa que confirma é que ele está vivo e que o que está acontecendo importa de verdade. Agora o momento mais importante de Bleach não foi a bancada final, não foi a revelação de quem que era o Zangetsu, não foi nem a batalha com o Rei Quincy, foi uma conversa. Ichigo estava no mundo interior, paisagem estranha que a própria psique dele mapeia em arquitetura, e finalmente ele viu o Zangetsu verdadeiro. Não o velho, mas o Hollow, a criatura que ele passou anos tentando controlar, suprimir, domesticar como cachorro que late demais. E ali o Hollow não ataca ele explica. Diz que sempre protegeu o Ichigo, que cada vez que o Ichigo estava no limite, era ele que segurava, que a máscara não era prisão, era escudo, e que o Ichigo tem que decidir o que fazer com isso, destruir a parte dele que parecia um mundo ou integrar ela. Jung passou a vida toda descrevendo esse momento exato. Ele chamava de encontro com a sombra, porque a sombra não é o mal, é tudo que você não conseguiu aceitar em você mesmo e jogou para baixo do tapete da consciência. Sua raiva, seu egoísmo, seu potencial de crueldade, a sua capacidade de destruição que você finge que não existe, enquanto ela opera sozinha nas decisões que você jura que foram racionais. Jung dizia que você não mata a sombra, você senta com ela, conversa, depois descobre o que ela quer e integra ela. O Ichigo faz isso, sem manual, sem terapeuta junguiano de plantão na Society, sem 5 anos de análise e 1.200 por sessão. Ele olha para a parte mais assustadora dele e diz: você também sou eu, vem comigo. Isso é crescimento real. Não é a força que aumenta, não é aquele poder que escala, não é número que sobe, é capacidade de parar de se dividir em partes que você mostra e partes que você enterra. O Ichigo no final da série não é forte porque ele treinou mais. Não é porque ele desbloqueou forma secreta. Nenhum mestre revelou o segredo final do universo pra ele. Ichigo é mais forte porque ele parou de lutar contra ele mesmo e liberou toda a energia gasta nessa guerra interna para uma única direção. Isso tem um nome simples: maturidade. O Ichigo começou a história como um jovem, adolescente maturo, mas ele se desenvolveu em toda a jornada de Bleach. Ele termina como um homem maduro, que passou por todas as fases de transformação na vida. Mas não é aquela maturidade chata de adulto que paga imposto e reclama de político. É real, é a que dói, é a que exige que você olhe para tudo que você é, inclusive as partes que trancou no porão e perdeu a chave de propósito, e decida parar de fingir que elas não existem. No final do mangá, o Ichigo encontra o que Carl Jung chamava de individuação. Ali ele consegue estabilizar todas as linhagens dele. Naquele momento ali, ele está no ápice do centro da consciência dele. Naquele momento, ele consegue ser quem ele é, com todas as partes dele em harmonia. O Ichigo vai morrer. O Kubo não vai escrever isso porque o Shonen não termina assim, mas ele vai. Todo mundo que ele salvou vai morrer. A Society vai continuar o ciclo com ou sem ele, porque o universo não pausou ali quando o Aizen caiu, e também não vai pausar quando o Ichigo fechar os olhos pela última vez. Só que mesmo assim ele escolheu proteger, integrar, sem inteiro mesmo sendo peça, fazer dele a força que os outros colocaram nele sem pedir. Eu queria falar mais do Ichigo nesse vídeo, mas ele já tá ficando muito, porque cada face da máscara dele representa algo. Quando ele perde tudo, quando ele encontra o Fullbring, quando ele descobre que na verdade ele tinha 2 espadas. Mas para esse vídeo eu não sei se eu vou fazer uma segunda parte. Se vocês tiverem interesse em mais leitura do Ichigo, deixa nos comentários, eu quero a parte 2. Para me saber se vocês realmente têm interesse de ver ou não, porque o Ichigo é muito complexo. Acredito que daria para fazer uma live de 2 horas só falando dos símbolos que ele carrega. Agora eu quero finalizar com uma reflexão. Você não escolheu nascer onde você nasceu, não escolheu sua família, não escolheu os traumas instalados antes que você tivesse vocabulário para descrevê-los, não escolheu as forças que os outros colocaram em você, sem nem te olhar nos olhos enquanto faziam isso. Mas você está aqui, de pé, ou pelo menos tentando. E o que Bleach faz em silêncio durante 15 anos? A pergunta que ele faz em silêncio durante 15 anos, a que o Kubo nunca verbalizou, mas escreveu em cada página, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Você vai passar o resto da sua vida sendo tabuleiro, ou vai pegar todas as peças que os outros colocaram em você e jogar o seu próprio jogo? Ichigo escolheu. Agora é a sua vez de escolher. E a diferença entre você e o Ichigo é que você não tem Bankai.